Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Conforme prometido, vou entregar 4 aulinhas de 5 minutos explicando um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, na qual eu pesquisei sobre a criação vocal de atores e atrizes no teatro curto do Samuel Beckett. Espero que vocês gostem. Acompanhem aí. Boa noite, minhas queridas e meus queridos. Hoje vim falar um pouquinho da minha pesquisa de mestrado, Sonoridades Beckettianas, a criação vocal do intérprete. Pesquisa em torno de teatro, voz e atuação. Ela foi realizada na Unesp, no Instituto de Artes, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O meu objetivo foi investigar como atores e atrizes se prepararam vocalmente para atuar no teatro tardio do Samuel Beckett. A minha área de interesse gira em torno dessa obra tardia do Beckett. Então, por isso eu elegi as peças curtas como um dos recortes dentro do meu tema. Para a realização da pesquisa, foram propostas entrevistas abertas com artistas que tenham trabalhado com o teatro curto do Samuel Beckett entre os anos de 1985 e 2012, no eixo Rio-São Paulo. Então eu conversei com o Antônio Galeão, a Karina Casocelli, o Lenerson Polonini, a Maria Alice Vergueiro, a Nádia de Lyon, o Rubens Rusch e a Vera Bonilha. Sem a contribuição generosa dessas pessoas, a minha pesquisa jamais teria sido realizada. Por isso eu tenho uma gratidão imensa por elas. Então, como nasceu o meu interesse e o recorte da pesquisa? Eu conheci um pouco da dramaturgia beckettiana, porque, como todo estudante de teatro, durante a faculdade eu conhecia as primeiras peças. Mas confesso que aquilo não era algo que me aproximava muito, era algo que eu me sentia meio distante. Talvez por eu não conhecer muito bem ou por não ter tido uma boa introdução também sobre as possibilidades do trabalho que a pesquisa da obra do Samuel Beckett possibilita. Então, eu vim para São Paulo para trabalhar numa montagem em grupo da coreógrafa Marta Soares, Um Corpo que Não Aguenta Mais. E entre os autores estudados durante o processo de criação estava o Samuel Beckett, em questões como a espera, os jogos para passar o tempo, a dissolução da figura humana, a fragmentação da narrativa e também questões em torno da biopolítica, segundo a leitura do Peter Poppelbart, por exemplo. Uau, imagina, né? Para quem não era lá muito fã do irlandês, foi uma inversão aí de olhar. Bom, passado alguns anos, eu tive vontade de começar a pós-graduação. Então, fazendo uma disciplina especial na Unesp, eu comecei a perceber aí algumas questões que poderiam ser investigadas em torno do teatro curto do Samuel Beckett relacionados à criação vocal. Nas investigações iniciais, eu percebi que tinha um interesse de vários pesquisadores em torno de estudar e entender a atuação dentro desse teatro curto. Entre eles, um Jonathan Kalb, por exemplo, ou uma Marta Fesenfeld, aqui no Brasil, o Luiz Marfus, o Thiago Antunes, eram pessoas que estavam investigando um tipo de atuação que se poderia deduzir dentro de uma poética beckettiana. No entanto, eu não encontrei ninguém que estivesse especificamente interessado em estudar as questões vocais nesse teatro. Como eu já falei um pouco sobre elas lá no outro vídeo, como é que elas poderiam propor um tipo de atuação específica de repente. Então, ao perceber que tinha uma lacuna aí, eu achei que era um ótimo recorte para que eu pudesse trabalhar. Então, foi assim que eu e a Sueli Master, que é a minha orientadora, chegamos a um recorte, né, para falar da criação vocal no teatro curto do Samuel Beckett. Também percebi que havia um interesse crescente na área de investigação a respeito desse retorno da voz falada ao teatro. Porque a gente tinha vivido umas 2 décadas de uma ênfase grande sobre o trabalho corporal, sobre uma atuação mais física, em que a palavra ficava quase que em segundo plano ou era tratada como uma consequência desse trabalho físico. E ao perceber que tinham vários estudos e um interesse crescente na área também, a respeito da palavra na cena, da voz, das questões relacionadas ao texto, eu achei que era uma ótima oportunidade de poder realizar essa pesquisa. E no caso do meu estudo, tratava de uma palavra em ruínas, de uma palavra que não carregava mais um sentido claro, mas vinha cheia de dubiedades,
de desconstrução, de silêncios, de ruídos, e isso me interessava muito. Então, na época, me pareceu, e hoje ainda me parece, bastante importante estudar processos da materialização dessa voz em cena. Não só preocupado com uma boa voz ou com projeção, mas em como é que isso se conecta com a criação, como é que isso se conecta com o trabalho corporal, da presença na cena. Relembrando então que o teatro do Beckett é esse teatro que se constrói, apesar da palavra, sobre a imagem. A força da sua cena se calca muito na força imagética que ela projeta sobre nós. E a palavra, a voz, ela tem espaço aí como sonoridade, como ruídos, carregam dubiedades, incertezas, inversões de sentido, vazios, silêncios. Apesar de um teatro que parte do texto, o texto não é o carro-chefe da encenação. Bom, na próxima aula a gente continua. Ativem as notificações para que vocês peguem de primeira tudo que eu postar aqui. Um beijo para vocês. Mua!